Seja muito bem-vindo e hoje eu quero te falar uma coisa interessante. Você já parou para pensar como que está a sua comunicação? Como é que você se comunica com as outras pessoas? E hoje a gente vai falar sobre isso. Comunicação e empatia, que são duas coisas que a gente precisa ter, né? A comunicação, ela precisa ser efetiva. E aí o que acontece? Eu estava aqui pensando sobre isso e lembrei de uma vez, um ocorrido. Uma amiga minha, a gente estava num lugar e tinha uma outra equipe lá trabalhando nesse mesmo lugar. E aí essa pessoa foi falou para essa equipe lá que o que eles tinham feito tinha ficado horroroso. E eu não falei nada, né? Fiquei na minha. E aí, tempos depois, essa amiga minha percebeu que esse pessoal tava meio assim, meio afastado dela, meio que saindo fora dela, né? E aí e ela perguntou pra mim, falou, nossa, Jorge, mas parece que esse pessoal tá com raiva de mim. Por que será? E eu falei, cara, falei, olha, talvez, só talvez, você já parou pra pensar que talvez você tenha sido bastante deselegante com eles aquele dia que você falou que o serviço deles estava horroroso? Ela falou, ah, mas eu não falei por maldade, eu não falei nesse sentido. Aí falei, não, mas eles entenderam assim. E aí ela falou, ah, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eles entenderam. Só que não é bem assim. Na verdade, a gente é responsável, sim, pelo que você fala, mas também, mais ainda, pelo que o outro entende. Porque se eu venho aqui e eu faço esse vídeo e você não entende nada do que eu estou falando, o problema não é com você, o problema é comigo. Né? Eu tiro muito por base em questão de música. Cada lugar que eu toco pede uma abordagem musical de um jeito. Então, assim, conforme o ambiente que eu tô, o jeito que eu toco vai mudar. Então, a minha linguagem também tem que se moldar de acordo com o lugar que eu tô, com quem eu tô falando. O mapa não é o território, ou seja, o que que você quer dizer, Jorge? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa foi criada de um jeito, cada pessoa tem um grau de escolaridade, um nível intelectual diferente, cada pessoa tem um sistema de temperamento diferente. E a gente precisa perceber isso, identificar e entender e se colocar mais no lugar daquela pessoa para que você tenha com ela uma comunicação mais efetiva. Né? É por isso que às vezes você vai numa palestra de uma pessoa, você se sente maravilhoso, você acha bom, você gosta, você se identifica. E às vezes você vai numa palestra e fala, nossa, mas que é isso que essa pessoa está falando? Né? Você não entende nada. Eu lembro de uma vez, nada contra a classe, pelo amor de Deus, só estou citando um exemplo. Eu lembro de uma vez que eu fui tocar num encontro para jovens, né? E nesse encontro apareceu lá uma mulher que ela era doutora, né? Ela era doutora em psicologia, mulher, nossa, de grande conhecimento, inteligentíssima, a quem eu respeito muito, né? Mas você percebe que é uma pessoa com um nível intelectual altíssimo. Só que essa mulher ela foi falar para jovens, adolescentes, e ela começou a usar um tipo de linguagem muito avançada, começou a usar muito termo técnico. Eu olhei e falei, gente, essa mulher tá numa apresentação na UFMG ou ela tá falando para um monte de leigos? Porque parecia que ela estava falando no auditório da UFMG para um monte de gente que era formada em psicologia. Ela não estava falando para aquele público especificamente. Então, assim, aí eu pergunto, poxa, esses jovens precisavam era disso ou de outra coisa? Né? Será que ela realmente conseguiu passar aquilo que ela precisava ter passado? E não. Então, assim, é você entender que sim, você é responsável pelo que o outro entende, você se moldar de acordo com a necessidade que a situação pedir, entendeu? E nesse processo é importante você ter empatia, empatia, você se colocar no lugar do outro. E aqui eu quero deixar aqui, aproveitar que eu estou falando sobre isso, deixar uma técnica para você aprender a lidar melhor com os conflitos e a criar mais empatia. Né? Por exemplo, tem coisas que alguém vai ouvir aqui e vai falar, ah, isso é óbvio.
Só que muitas vezes é o óbvio que funciona. E muitas vezes é o óbvio que é tão óbvio que a gente não faz. E aí você percebe uma coisa. Essa técnica ela consiste em você ver a situação por vários pontos de vista. Então vamos lá. Então, por exemplo, você teve uma discussão em casa. Discussão de qualquer tipo, pai com filho, irmão, o que for. Né? Então você pega três posições. Se quiser, você pode até levantar e fazer no chão um triângulo com três partes. Uma, né? A parte A, parte B, parte C. O que você vai fazer? Na parte A, você vai analisar a sua parte na discussão, as coisas que você falou, o que você pensava naquela situação. E depois você vai sair, você vai, que a gente chama de dissociar. Você vai dissociar desse lugar e você vai para a parte B. Você vai se colocar no lugar da outra pessoa da discussão, né? Então você vai começar a pensar como aquela pessoa pensou, o ponto de vista daquela pessoa. E aí você já começa a tirar bastante insight daquela situação, você começa a perceber de um outro lado que você não estava vendo. Agora que você fez esse exercício, você vai para o terceiro ponto, que é o ponto C. Nesse ponto, você vai sair da situação, você vai dissociar da situação, você vai olhar a discussão como se você estivesse olhando para uma tela de cinema e aquelas duas pessoas discutindo. E aí sim você vai criar uma terceira opinião e você vai olhar com olhos de quem está imparcial naquela discussão, você vai estar vendo de fora. E aí você vai começar a perceber coisas que você não percebeu. Você vai começar a ver, não, essa pessoa aqui, ela falou isso e isso não precisava ter sido dito dessa maneira. Essa pessoa está certa nesse ponto, mas ela não precisava ter falado isso. Ah, mas essa pessoa aqui, ela falou isso aqui é interessante, eu não tinha visto por esse lado. Mas essa pessoa foi antiética em falar mal dessa situação, porque essa situação não era para ser falada ali. Ah, e aí você começa a comparar, e aí você chega a uma terceira opinião de fora, né? Como se fosse uma pessoa de fora olhando aquela situação. E isso você começa a perceber muita coisa que antes você não percebia. E nisso você cria uma empatia porque você consegue enxergar a situação de um modo maior, de uma forma mais ampla, né? Isso melhora o seu relacionamento, isso te torna menos impulsivo. Né? Muitas vezes a gente é impulsivo, a gente está ali, a gente quer vai para a discussão, a gente quer, né, jogar tudo para fora e depois se arrepende. Então, assim, é uma boa forma de você começar a se colocar no lugar do outro, a criar simpatia, porque muitas vezes a gente só vê o nosso ponto de vista, né? A pessoa fala uma coisa e você fala, ah, essa pessoa está errada. Mas será mesmo que essa pessoa está 100% errada? Será mesmo que da minha parte eu não tenho nada para mudar, nada para melhorar? Eu não estou deixando de perceber que no ponto de vista da outra pessoa tem alguma coisa interessante? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você possa aprender, que você possa usar isso na sua vida, que isso faça diferença. E se você gostou, que você deixe aí para mim uma curtida, para saber que você gostou, né? Se você está vendo pelo Instagram, que você possa me seguir, se você está vendo pelo YouTube, que você possa dar uma mãozinha, comentar aí alguma coisa interessante. Você já passou por isso? Fala aí para mim se você já passou por isso. Se isso faz sentido para você, ou se você acha que alguma pessoa que você conhece vai se beneficiar, está precisando ouvir isso, compartilha isso, não custa nada, você vai levar o quê? 5 segundos para mandar para outra pessoa? Ah, isso aí, instantinho você faz, né? E quanto mais você ajuda as outras pessoas, mais você cresce, mais você evolui, né? E a gente está aqui para isso, para se ajudar, para crescer junto. E vamos junto, né? Sucesso!